alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que está no site Portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde os irmãos terão o roteiro desta aula. Nós não repetimos o texto da revista, porque os irmãos já têm a revista, têm o livro de apoio, têm a videoaula do comentarista da lição. Portanto, a proposta do Portal Escola Dominical é dar subsídios complementares aos amados irmãos. E aí os irmãos dizem, mas nós não temos a sequência do raciocínio. Vejam lá na nossa lição, no nosso texto. Nosso texto ele tem os slides e nós seguimos a sequência dos slides. Além do nosso texto, os irmãos encontram 5 outros textos que tratam da lição de adultos. E o portal Escola Dominical também disponibiliza material de apoio para todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de escola dominical. Durante a semana, nós postamos também pequenos comentários em áudio das leituras diárias, que são os textos sugeridos pela Revista das Lições Bíblicas, e os irmãos terão um momento devocional e também mais uma oportunidade de ter informações adicionais da lição. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos a questões dos comentários das redes sociais. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Inclusive, se não estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. E a lição fica aí, gravada. Se não puder, no sábado à noite, assistir, ela está lá à disposição. Mas tudo isto é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando, no dia do Senhor, o povo do Senhor vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos no princípio das dores, estamos nos dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja. E nestes últimos dias, que a igreja está na face da terra, o diabo, que é o pai da mentira, tem procurado com grande intensidade enganar os servos de Deus, enganar os discípulos de Jesus. E o seu engano é ardiloso. Ele coloca ciladas, ele coloca ardis. Paulo diz que nós temos que tomar cuidado contra as astutas ciladas do diabo. Veja lá Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós já vemos que o diabo é a mais astuta criatura divina. É assim que o diabo é apresentado na Bíblia, no capítulo 3, versículo 1 do Gênesis. Quando o diabo aparece pela primeira vez nas Escrituras, ele aparece como a mais astuta das alimárias que o Senhor Deus havia criado.
Então, as suas ciladas são astutas, são verdadeiras armadilhas que nós não temos condições de, por si só, discerni-las. Por isso que Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O próprio Paulo, escrevendo em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, vou ler o versículo 10, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Veja, Paulo está falando daquele moço que abusava da mulher do seu próprio pai, da sua madrasta, e que ele determinou que fosse disciplinado, e agora, sabendo que estavam agora maltratando este rapaz, mesmo eles tendo se arrependido, ele diz, olha, eu também estou perdoando. Por quê? Porque nós não podemos ser vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo, com toda a sua espiritualidade, ele tomava cuidado para não ser enganado pelo diabo, porque o diabo tem ardis, ele arquiteta, ele planeja o engano. O diabo engana todo mundo. É o que a Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Por isso, Jesus, ao falar, quando os discípulos perguntaram que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo, Jesus começou dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. E logo em seguida, no sermão profético, isso vocês encontram em Mateus capítulo 24, ele diz depois, no versículo 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Depois, no versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no versículo 24, ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O engano é o maior perigo dos nossos dias. O engano do diabo. E é esse o tema do nosso trimestre. E nós estamos agora encerrando o terceiro bloco do trimestre. O primeiro bloco nós falamos sobre os falsos ensinos morais. O segundo bloco sobre os falsos ensinos a respeito de Deus. E agora, nesse terceiro bloco, que hoje se encerra, nós iremos falar sobre os falsos ensinos a respeito. Aliás, não se encerra hoje, se encerra na próxima lição, né? E agora, na terceira lição deste bloco, nós iremos estudar sobre os falsos ensinos a respeito da igreja. Nós já vimos o engano do diabo querendo enfraquecer a nossa identidade pentecostal, a identidade pentecostal da igreja. Vimos na semana passada os falsos ensinos a respeito do movimento dos desigrejados, e hoje nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Então veja que o engano de hoje é o diabo querer que nós não pratiquemos a mordomia cristã. A distorção da doutrina da mordomia cristã. E este tem sido um mal, e que é próprio do diabo. Por quê? Porque quando nós falamos em mordomia,
nós falamos do mordomo. É verdade que no Brasil, se bem que até nos últimos tempos, esta palavra até subiu um pouco do vocabulário, mas na minha juventude, na minha adolescência, era muito comum falar sobre as mordomias dos funcionários públicos, as mordomias dos governantes, das mordomias dos políticos. Então, a ideia de mordomia era a ideia de privilégio, de vantagem indevida. Não é? Então, as pessoas que tinham muitos privilégios. Então, por exemplo, as passagens aéreas que eram distribuídas para os deputados, para os senadores, né? O número de assessores que eles podiam ter, os salários, as gratificações. Então, o pessoal falava aquelas mordomias. Mas, na verdade, a palavra mordomia vem de mordomo. E mordomo é o criado maior da casa. É uma palavra latina, né? O latim, que era a língua falada pelos romanos, é maiordomo. Maiordomo. O maior na casa. Então, o mordomo, e aí nós lembramos daqueles filmes de assassinato, né? Sempre diziam, o mordomo era o culpado. O mordomo é aquele servo principal da casa. Era o chefe dos empregados, aquele que administrava os empregados do patrão. Ou, na idade dos tempos bíblicos, quando havia a escravidão, o chefe dos escravos, aquele que administrava os escravos para o Senhor. Então, era o servo principal. Isto é o mordomo. Nós temos um exemplo na Bíblia de mordomo com José. José foi colocado como mordomo na casa de Potifar. Ele foi comprado como escravo por Potifar, que era um alto funcionário de Faraó no Egito, e pelo seu destaque, pela própria bênção de Deus na vida de José, Potifar o elevou a mordomo da sua casa. Tanto que José, quando é tentado, assediado pela mulher de Potifar, ele mostra que ele tinha pleno controle de tudo que havia na casa de Potifar. Ele fala assim, lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Então, os irmãos vejam que José ele tinha tudo, todo o patrimônio, todos os servos de Potifar estavam nas mãos de José. Era ele quem administrava todas as coisas. Jesus também contou, certa feita, a parábola do mordomo infiel. O mordomo infiel era alguém que administrava todas as coisas do seu senhor. Veja lá em Mateus, capítulo 20. Aliás, minto, em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 42. Ele fala sobre o mordomo, Versículo 42. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a que o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Esse aqui é o mordomo fiel. Agora, em Lucas 16, nós temos um mordomo infiel, Jesus diz, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Veja que todo mordomo
ele tinha ele administrava todos os bens do seu servo. E a doutrina da mordomia cristã é a doutrina que vem da Bíblia, que diz que o ser humano ele é um mordomo de Deus na terra. Deus colocou o homem para administrar a terra para Deus. Veja que lá, quando Deus abençoa o primeiro casal, ele diz, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o homem foi colocado para ser o servo principal de Deus em toda a criação terrena. Então, a doutrina da mordomia, o pastor Alexandre Coelho, que é o gerente de publicações da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, ele tem uma definição assim muito clara a respeito do que é a mordomia. Ele diz assim, a doutrina da mordomia traz-nos a ideia de que há um senhor, um servo desse senhor, e entre eles um relacionamento. Veja, quando Deus cria o homem e o coloca para dominar sobre a criação terrena, nós aprendemos que Deus é o Senhor de todas as coisas. Que o homem é o seu servo principal. E que deve haver um relacionamento entre o Senhor e o mordomo. E nós já vimos que Jesus fala do mordomo fiel, mas fala também do mordomo infiel. A doutrina da mordomia nos ensina que Deus é o Senhor e que nós somos seus mordomos. Nós temos de administrar o que não é nosso, porque tudo é de Deus. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Nós somos de Deus. E, portanto, tudo que temos não é nosso, é de Deus. E como mordomos, nós temos de prestar contas a Deus daquilo que ele nos deu. Porque o mordomo, ele tem que prestar contas a Deus. Qual era o problema do mordomo infiel, lá da parábola que está em Lucas 16? É que este mordomo estava dissipando os bens do seu senhor. E o senhor descobriu que ele tinha que prestar contas. Já o mordomo fiel e prudente, que é mencionado em Lucas 12, ele, ao ser chamado pelo seu senhor, ele prestou contas, mas ele não foi encontrado em falta. Então, a doutrina da mordomia nos mostra que Deus é o Senhor, que o homem é o servo, que tudo é de Deus, que nada é nosso, nós apenas estamos a administrar aquilo que Deus nos deu, nos confiou, e que nós deveremos prestar contas a Deus daquilo que Ele nos confiou. Isto é a doutrina da mordomia cristã. A doutrina da mordomia nos mostra que Deus é o Senhor, que nós somos servos, que tudo é de Deus, que nós administramos o que nos foi confiado e que nós deveremos prestar contas a Deus. Isto é o que ensina a doutrina da mordomia. Esta é a verdade bíblica. Salmo 24:1, do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando vamos a Hebreus, capítulo 4,
versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Nós temos que tratar com Deus. Todos nós prestaremos contas diante de Deus, porque nós somos servos e Deus é o Senhor. Veja que isso não tem a ver com pecado. Tanto os ímpios quanto os salvos, tanto os incrédulos quanto os crentes, eles terão de prestar contas a Deus. É verdade que aquele que é salvo em Jesus tem a vida eterna, morará para sempre com o Senhor. Mas isto não quer dizer que ele não vai ter que prestar contas a Deus. A Bíblia deixa bem claro isso, né? Quando nós podemos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O texto bíblico nos diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E esse todos aqui são os salvos, porque Jesus está falando aqui, Paulo está falando aqui dos crentes. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá o tribunal de Cristo. Todos os cristãos arrebatados, né? O item número 14 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, nos fala assim, que nós cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Então veja, irmãos, que o tribunal de Cristo é para os salvos. Mas eles não estão salvos? Estão. Mas eles são homens, são seres humanos. E os seres humanos têm que prestar contas ao Senhor, porque são mordomos. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui da verdade bíblica é que o Senhor, Deus é o Senhor. E Senhor quer dizer o dono, o proprietário. Isso que é o Senhor. E Deus, irmãos, ele é dono do ser humano por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque criou o homem. Quem cria é dono. Veja aí, agora nós tivemos aí na pandemia as pessoas que fizeram as vacinas. As empresas que fizeram as pesquisas e fizeram a vacina, elas se tornaram donas da patente da vacina. E as pessoas, para aplicar a vacina, tinham que comprar delas e pagar por isso. As empresas que fizeram vacina, inclusive, tiveram lucros estratosféricos. Porque quem inventa é dono. Quem inventa, quem cria é dono. Deus criou o homem, é dono. Mas Deus não é dono apenas porque criou. Deus é dono porque ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. O escritor aos Hebreus, ele diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Versículo 4, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Deus não só criou todas as coisas, como ele mantém estas coisas, sustenta estas coisas. Veja que ele criou o homem e mantém as condições para que o homem viva, para que o homem sobreviva. Porque se ele tivesse criado o homem e jogado o homem fora, abandonado o homem, ele deixava de ser dono. Se eu estiver andando com meu celular e alguém tomar meu celular, eu corro atrás dele e pego aquela pessoa e ela vai ser punida porque ela furtou o meu celular. Eu sou o dono do meu celular. E ela será considerada um ladrão. Agora, se eu pego o celular, fico com raiva dele e jogo o celular no lixo, essa mesma pessoa, se for lá e pegar do lixo, não adianta eu ir lá e falar, olha você, ela não é mais ladra. Por quê? Porque ela pegou algo que foi abandonado. E o que é abandonado não tem mais dono. Mas Deus não abandona o homem, não abandona a criação. Então, ele é dono por criação e ele é dono por manutenção. Mas tem um terceiro ponto. O terceiro ponto é que Deus é dono por redenção. Porque Jesus veio ao mundo, se fez homem, morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e agora ele comprou a nossa liberdade. Ele redimiu a humanidade. Ele pagou o preço pelos pecados. E agora, quem crê nele, ele liberta. Veja que no tempo da escravidão, alguém podia chegar para o dono do escravo e pagar, comprar o escravo. E depois que ele comprava o escravo, ele dava liberdade para o escravo. Era chamada carta de alforria. E o escravo estava livre, porque ele tinha sido comprado do seu dono e tinha sido liberto da escravidão pelo novo dono. Foi o que Jesus nos fez. Ele morreu por nós. E agora, quando nós cremos nele, ele nos liberta. E ele passa a ser nosso dono. É o que Paulo escreve lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus nos comprou. Tem o hino da harpa, hino 13, que diz assim: Jesus comprou-me no mundo aqui, palavras doces são para mim. Então, Jesus nos comprou. Ele nos comprou. Ainda lá, Paulo, escrevendo ainda lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, ele diz assim, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, os irmãos vejam que a Bíblia nos ensina, a verdade bíblica nos mostra que Deus é 3 vezes dono de nós. Por criação, por manutenção e por redenção. Esta é a doutrina da mordomia. Mas vem o diabo e tenta distorcer, enganar o homem. E isso desde o Éden.
Deus deu uma ordem para o primeiro casal. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que foi o que o diabo fez? Gênesis 3 e 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Veja a sutileza do diabo. É assim que Deus, não é o Senhor Deus. E ordenou o Senhor Deus. Mas o diabo já não chamou Deus de Senhor. É assim que Deus diz: não comerás de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Veja que a mulher já não tratou de Deus como Senhor. Aí vem a primeira mentira do diabo. É tentar nivelar o homem com Deus. O Senhor é Deus. Nós somos servos. E o diabo procura colocar o homem no mesmo patamar de Deus. Você é filho de Deus. Tem uma frase que diz assim: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Como se você pudesse fazer o que quisesse. Não. Deus é o Senhor. Você é servo. É verdade que Jesus já não vos chamarei mais servo, mas vos chamarei amigos. Mas você não deixa de ser servo. Você é um amigo de Deus porque creu em Jesus, está em comunhão com Ele, mas é servo. É servo. Deus manda, você obedece. O relacionamento entre Deus e o homem é um relacionamento de senhor para servo. Eu tenho de obedecer. Eu tenho de fazer a vontade de Deus. Deus não tem que fazer a minha vontade. Deus não tem que atender aos meus caprichos. O primeiro engano de Satanás com relação à doutrina da mordomia é nos fazer esquecer do senhorio de Deus e achar que o relacionamento entre nós e Deus é um relacionamento de igual para igual. Não. É relacionamento de senhor para servo. Jesus sempre dizia: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E nós temos que fazer a vontade de Jesus que nos enviou. Pois assim como o Pai o enviou, ele nos envia a nós. Então eu não posso exigir nada de Deus, cobrar nada de Deus, colocar Deus contra a parede. Tudo isto, irmãos, é distorção da doutrina da mordomia. Eu não estou no mesmo estado de Deus. Eu não estou no mesmo nível de Deus. Não. Eu tenho comunhão com Deus, mas Ele é o Senhor. E eu sou o seu servo. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Veja que quando José foi tentado pela mulher de Potifar, a mulher de Potifar disse: olha, vem deitar-se comigo. Ele diz: olha, o Senhor me entregou tudo nas mãos, menos a senhora. Eu não posso pecar contra Deus fazendo uma coisa destas. Tenhamos temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus. É reconhecer que Deus é o Senhor e que eu estou no nível de servo. Eu tenho que obedecer a Deus.
eu não estou no mesmo nível de Deus. Esse é o primeiro engano de Satanás com relação ao senhorio divino. Mas tem um outro ponto. Tem um outro ponto. Tanto é que, ainda falando um pouco desse ponto, que Satanás convenceu o primeiro casal de que eles seriam iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. Veja como a ideia da mordomia, ela retira, né, o engano. Satanás precisa tirar a ideia do senhorio divino. Mas tem um segundo ponto. Se nós somos servos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então aí vem o outro engano de Satanás a respeito da mordomia cristã. É que a nossa vontade deve ser feita por Deus. Jesus, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, a oração dominical, ele nos ensinou a orar de que maneira? Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Nós temos que estar sob o domínio de Deus, porque Ele é o Senhor. Nós não estamos independentes de Deus. Nós não estamos no mesmo patamar de Deus. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Isso se chama abnegação. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E hoje, irmãos, nós temos um engano do diabo. O engano do diabo é transformar o homem no centro. É o chamado antropocentrismo. Deus está à disposição do homem. O que prevalece é a minha vontade. Eu decreto, eu determino, eu mando e Deus obedece. O que eu quero tem que acontecer, porque eu sou filho de Deus. A minha vontade deve prevalecer. Eu tenho que buscar os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Irmãos, os hinos hoje, faça uma pesquisa dos hinos antigos e os hinos de hoje. 90%! E aqui eu me lembrei do saudoso pastor Walter Marques de Mello. Ele dizia, para não generalizar, 99%. Para não generalizar, 99% dos nossos hinos hoje falam do eu, falam de mim, falam do crente. E não falam de Deus, não louvam a Deus, não se voltam a Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, pastor João Parente, num estudo, ele era muito amigo do irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, que foi o fundador do portal Escola Dominical, e ele, num estudo dos professores, ali na Igreja do Belém, ele nos mostrou que ele fez um levantamento, que os hinos antigos tinham um número grande de menções a Deus e a Jesus. Coisa de 60%, 70%, 80%. E que os hinos de hoje, na época que ele falou, tinha 15%, 20% de hinos que se faziam menção a palavras como Deus e Jesus, Senhor. Porque hoje o diabo tem colocado o centro das atenções em nós mesmos. Mas Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Nós somos servos. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus que deve ser feita. Não são os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos caprichos. As pessoas não têm a ideia, porque o diabo as tem enganado. E elas pensam que ser crentes é estar em comunhão com Deus, e aí Deus faz tudo o que a gente quiser. E tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Quando, na verdade, quando nós cremos em Jesus, nós deixamos de ser eu. O que diz Paulo lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E o apóstolo João, ele é bem realista, objetivo, quando ele diz assim, lá em 1 de João, capítulo 3, ele diz assim, versículo 16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Difícil texto, né? O diabo diz que as pessoas têm que dar a vida por nós. Ele coloca no nosso coração que tudo gira em torno de nós, que é o nosso sucesso, o nosso êxito, a realização dos nossos sonhos, o mundo do nosso jeito é a prova de que nós estamos caminhando para o céu. Que Deus quer que o mundo seja do jeito que a gente quer, porque nós somos crentes. Mas o amor, que é a característica do discípulo de Jesus, faz com que nós demos a vida pelo irmão, que nós nos anulemos pelos outros, assim como Jesus se anulou por nós. A abnegação é o comportamento que devemos ter. Como isto é difícil. Hoje todo mundo quer vitória, quer vitória, quer vitória. É só vitória, é só vitória. Porque eu quero vencer. Eu venço, muitas vezes, morrendo. Jesus venceu morrendo na cruz do Calvário. Outro engano do diabo é colocar o mundo à nossa volta, nos colocar no centro das atenções, quando, na verdade, a doutrina da mordomia nos diz que nós estamos à disposição do nosso Senhor e que devemos negar a nós mesmos e tomar a cruz. E a cruz é aquilo que Deus quer que nós façamos. É o fardo que Ele nos coloca. É a missão, é a tarefa que Ele nos põe. Mas nós temos um terceiro aspecto a respeito da mordomia cristã, que é o aspecto mais polêmico. Porque quando nós falamos em mordomia cristã, muitos já se lembram do dízimo, já se lembram das ofertas. É só falar em mordomia cristã que as pessoas pensam em dinheiro.
O dízimo faz parte da mordomia cristã, tanto que nós vamos falar dele agora. Mas esta ideia de associar mordomia com dinheiro já é um engano do diabo. Porque o dinheiro, irmãos, é necessário. Sem dinheiro, nós não vivemos neste mundo. As coisas materiais são necessárias, mas não são prioritárias. Quando eu falo em mordomia cristã e já penso em dinheiro, eu já estou sendo enganado pelo diabo. Veja que eu estou falando de dinheiro agora, já depois de alguns minutos de aula. Porque mordomia tem a ver com serviço. Tem a ver com o senhorio de Deus. E se Deus é o dono de todas as coisas, ele também é dono de todas as coisas materiais, inclusive do nosso salário, da nossa remuneração, das nossas riquezas. Deus é o dono do ouro e da prata. Não foi assim que ele disse para o povo de Israel, lá no livro do profeta Ageu? Livrinho difícil de achar, né? Um dos profetas menores. Vamos lá. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, todos os bens materiais foram criados por Deus, são mantidos por Deus e, portanto, são de Deus. Tudo é de Deus. É verdade que Deus disse que do suor do rosto nós iríamos sobreviver. Ele afirmou lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, Deus disse que nós, pelo trabalho, legitimamente adquiriríamos bens. E estes bens nós podemos legitimamente deles desfrutar. Veja o que disse Salomão lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então, veja que quando você trabalha e adquire riquezas, bens materiais, advindos do seu trabalho, e você os gasta, e você os usa, e você desfruta disto, isto é da vontade de Deus, isto é uma bênção de Deus. Essa é a sua porção nesta vida. Agora, não se esqueça. Quando você trabalha, você adquire, aquilo não é seu. Não. Lhe foi confiado. Você é administrador, porque tudo é de Deus. Davi tinha esta consciência. Quando ele fez aquela coleta para a construção do templo,
templo que seria construído pelo seu filho, Salomão, ele assim se manifestou. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tomamos. Veja que foi feita uma coleta enorme de riquezas para a construção do templo. O próprio Davi doou todo o seu tesouro que ele havia formado durante toda a sua vida com os despojos das vitórias militares que ele havia obtido, mas ele chega, tudo isso era de Deus. Ele havia legitimamente adquirido, mas era de Deus. Porque tudo é de Deus. Nós somos administradores dos bens materiais. E o ato pelo qual eu reconheço que tudo é de Deus é justamente o ato da contribuição para a obra de Deus. Veja que Davi disse que voluntariamente eles deram aquelas coisas para a construção do templo em reconhecimento ao que Deus lhes havia dado. E eles, então, agora devolviam a Deus. E eles agora reconheciam a soberania de Deus. Quando eu entrego uma parcela do meu patrimônio para a obra de Deus, eu estou reconhecendo que tudo é de Deus. E eu reconheço essa soberania através do ato da entrega. E este ato é o dízimo. O dízimo é um ato pelo qual o homem reconhece que não é dono de coisa nenhuma que amelhou com o seu trabalho. Ele trabalhou legitimamente a porção dele, mas ele reconhece que não é dele. Ele reconhece que aquilo que ele tem, aquilo que ele adquiriu, ele é apenas um administrador, ele é um mordomo. E ao entregar a Deus, ele está reconhecendo que Deus é o Senhor. É um ato, uma demonstração material, um ato efetivo e concreto de mordomia. É um ato de gratidão a Deus. Você reconhece que se não fosse Deus, você não teria aquele patrimônio, aquele ganho. Você reconhece que você só obteve aquele ganho porque Deus estava com você. Você teve saúde.
Você teve um emprego para poder obter aquele ganho. Então você agradece a Deus. E por que dízimo? Porque é assim que a Bíblia diz. Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, ele entregou o dízimo para o sacerdote Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, um lugar idólatra, foi para Harã, outro lugar idólatra, vivia na terra de Canaã entre idólatras, mas quando ele encontrou pela primeira vez um sacerdote do Deus Altíssimo, ele entregou o dízimo a esse sacerdote, em gratidão a Deus pelo que ele havia angariado e obtido no seu patrimônio. Veja lá Gênesis, capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão reconheceu que Deus era o possuidor dos céus e da terra. Veja que a bênção de Melquisedeque diz que Deus era o dono, o possuidor do céu e da terra. E Abrão, ainda ele se chamava Abrão, reconheceu que Deus era o possuidor dos céus e da terra, entregando o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, entregando o dízimo à obra de Deus, a quem ele identificou como quem fazia o trabalho de Deus. Aqui é a primeira menção bíblica ao dízimo. Antes da lei, um ato de fé, porque Abraão é o pai da fé, um reconhecimento da soberania de Deus por parte de alguém justificado pela fé. E nós somos filhos de Abraão, não é assim? Que Paulo nos identifica lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E se nós somos filhos de Abraão, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 7, o escritor aos Hebreus diz assim, versículo 9, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? E aí o capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Jesus é este sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
E Jesus edificou a igreja. E é, portanto, que nós, como filhos de Abraão, devemos também entregar o dízimo de tudo à igreja, que é aquela que faz a obra de Deus. E que a igreja, nós já vimos na aula passada, a igreja local onde nós servimos a Deus. E para servir a Deus, nós também precisamos entregar o dízimo de tudo aquilo que ganhamos. Por quê? Para ficar rico? Para Deus me dar em troca? Não. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o possuidor dos céus e da terra. E nós devemos reconhecer isto de uma forma concreta, de uma forma material. Como é que eu vou reconhecer que aquilo que de material eu tenho não é meu, mas é de Deus? Entregando 10% daquilo que eu recebi para a obra de Deus, para a igreja local onde eu sirvo a Deus. Mas Jesus nunca falou de dízimo. Isso era da lei. Jesus não falou de dízimo, os apóstolos não falaram de dízimo, porque eles não tinham amor ao dinheiro. É o que eu disse para os irmãos. Quando eu coloco dinheiro como minha preocupação, como eu coloco dinheiro como centro da minha vida, eu não sou nem servo de Deus. Porque o que disse Jesus? Lá em Mateus capítulo 6, versículo... Aliás, Mateus capítulo 5, versículo... Não, 6 e 24. 6 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, quer dizer, as riquezas. Sabe qual é o problema da discussão quanto a dízimo, irmãos? É que tantos defensores inveterados do dízimo, como os inimigos do dízimo, eles amam o dinheiro. E quem ama o dinheiro, não ama a Deus. Quem ama o dinheiro, não ama a Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E Paulo, ele complementa isso, dizendo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Tem aquela turma que diz, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Dê o dízimo, dê o seu tudo, porque ele só está interessado no seu dinheiro. E aí ele cria fábulas dentro da Bíblia para obrigar você não só a dizimar, mas a dar trízimo, a dar tudo. A fazer fogueira santa. Porque ele só está interessado no seu dinheiro. Porque ele ama o dinheiro. Ele não ama a Deus. Isso tudo é balela. Dízimo não é barganha. Eu coloquei aí no nosso esboço que dízimo, ele não é um investimento. Você dá o dízimo para Deus te dar mais. Ele não é investimento. Ele não é uma fonte de obrigações para Deus. Porque dizem, olha, dê o dízimo e Deus é obrigado. Ao contrário, o dízimo é o reconhecimento da soberania de Deus. Dízimo também não é meio de salvação. Não é porque você dizima que você vai ser salvo. Nós conhecemos pessoas famosas que dizimam, algumas até desviadas do evangelho,
que dizimam e acham que porque dizimam vão para o céu, mesmo vivendo em pecado. Dízimo não é meio de salvação. E dízimo também não é meio de enriquecimento de inescrupulosos e mercenários da fé. Mas tem o outro lado. Os inimigos do dízimo são avarentos também. São pessoas que dizem, eu não dou dízimo. O dízimo é da lei. Eu não dou dízimo. Por quê? Porque eles não dão nada. Eles acham que o dinheiro é deles. Eles cobiçam aquilo que têm. São avarentos. Amam também o dinheiro. Amam também a riqueza. E por isso não amam a Deus. Então, nessa briga, todos estão errados. Mas Jesus não falava de dízimo. É como eu disse para os irmãos, porque Jesus não falava do dinheiro. Embora usasse o dinheiro. Veja, se não tivesse contribuição para a obra de Jesus, Jesus não fazia o seu ministério. A Bíblia diz que havia uma bolsa dos pobres, que inclusive Judas colocava a mão e roubava. A Bíblia diz que as mulheres serviam ao Senhor com fazendas, com dinheiro. Então tinha dinheiro na obra de Jesus. Jesus usava o dinheiro para ajudar os pobres, para sustentar a sua obra. Mas eles não tinham a prioridade no dinheiro. Não, Jesus disse que o seu discípulo, ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas materiais são acréscimos, são coisas secundárias. Jesus tomava banho? Ah, mas não está escrito na Bíblia, então Jesus não tomava banho. Irmãos, Jesus não dava ênfase ao dinheiro, porque nós não podemos dar ênfase ao dinheiro. Mas havia dinheiro na obra de Jesus. E Jesus falou assim de dízimo. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Veja que Jesus não diz que estava errado dar o dízimo. Diz que eles deviam continuar dando dízimo, mas que não deviam dar ênfase e prioridade ao dízimo e esquecer o mais importante da lei, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, o comer, beber e vestir, nos serão acrescentadas. Em momento algum, Jesus anulou o dízimo, dispensou o dízimo, mas disse que isso era um assunto secundário. É isso que Jesus ensina. Ah, mas Paulo fala da coleta, lá em 2 aos Coríntios. Sim, ele fala de uma coleta extraordinária para ajudar uma necessidade que havia dos crentes da Judeia. Porque o dízimo era o corriqueiro, o normal, o sustento do dia a dia da obra de Deus. Mas surgiu uma necessidade extraordinária. E ele fala da coleta. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Era algo episódico, extraordinário. E eu não posso dizer que na igreja não tinha dízimo porque teve a coleta. Não. Jesus disse, não deixe o dízimo. Mas dê o devido lugar. Então, irmãos, o diabo, ele luta. Primeiro, qual é o engano do diabo nesse assunto?
dar prioridade ao dinheiro. Hoje nós temos uma prioridade indevida ao dinheiro na obra de Deus. As pessoas pensam no dinheiro, em primeiro lugar. Isso é contra a mordomia cristã, porque as pessoas se acham donas do dinheiro, amam o dinheiro. E quem ama o dinheiro não ama a Deus. Troca o senhorio de Deus pelo senhorio do dinheiro, esquecendo que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, esse é o primeiro engano, a ênfase no dinheiro. O segundo engano que Satanás coloca é dizer que eu não preciso, eu brinco, converter o meu bolso. Ou seja, que eu vou fazer a vontade de Deus, vou servir a Deus sem mexer no meu patrimônio. Isso é um engano, porque o patrimônio não é meu, é de Deus. Lembre-se de Davi, 1 Crônicas 29. E eu só irei reconhecer que Deus é o dono de tudo se também, na parte material, eu me submeter ao senhorio de Deus. E eu me submeterei ao senhorio de Deus fazendo o que Deus manda, entregando o dízimo na sua obra, que é na igreja local onde eu sirvo a Deus. Veja que Abraão entregou a Melquisedeque. Eu tenho que entregar a Cristo, a sua igreja, que é a igreja local onde eu congrego. E o valor é dado na Bíblia. Dízimo, 10%. Estarei fazendo a vontade de Deus. Estarei sendo grato a Deus. Estarei mostrando a minha fé em Deus. E estarei reconhecendo que Deus é o dono de tudo. Cuidado com os enganos do diabo contra a mordomia cristã. Amém.